Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Sempre uma alegria ter você conosco. Hoje o nosso tema é: tudo que o pastor diz é de Deus? Tudo que o pastor diz é de Deus? Eu quero começar falando de um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 7, e o verso é o número 12, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: aos mais digo eu, não o Senhor. Aos mais digo eu, não o Senhor. O Paulo tem a humildade que todo pastor deveria ter, que é a capacidade de deixar claro para os seus eleitores, os seus ouvintes, suas ovelhas, deixar claro para eles que o que a pessoa está dizendo, o pastor está dizendo, ele está dizendo na qualidade de cidadão, de mais um membro da sociedade dando a opinião dele, e não uma revelação de Deus, não uma inspiração divina. Sim, porque o pastor, a pastora, para além de ser condutor do rebanho de Cristo, mestre, aparador do rebanho de Cristo, é um cidadão, uma cidadã como qualquer outro, com direitos às suas opiniões, à sua perspectiva, à sua forma de ver o mundo, como qualquer outra pessoa. Membro da sociedade humana, membro da sociedade local. É isso. E que tem opiniões diversas sobre todos os assuntos, e que tem o direito de tê-las, inclusive. Tem o direito de ter as opiniões que quiser em relação a qualquer assunto, na qualidade de cidadão, na qualidade de cidadã, na qualidade de ser humano, ponto. É só isso, nem mais nem menos. Agora, às vezes, a gente tem percebido que há colegas, irmãos e irmãs, que tentam fazer passar para a igreja que tudo que eles dizem, dizem-no em nome de Deus, dizem-no em nome de Jesus. Portanto, é oráculo, é santo, é sagrado, é palavra inspirada. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade e não tem de ser verdade. Sim, porque o pastor, a pastora, o líder, a líder, tem o direito de ter suas próprias opiniões. Ao fim e ao cabo, eles são cidadãos, cidadãs, estão no dia a dia da cidade, no dia a dia da sociedade, estão construindo a sua vida e têm suas opiniões políticas, suas opiniões culturais, suas opiniões técnicas, suas opiniões lúdicas, o que acham bonito, o que não acham. E nada disso tem de ser referendado por Deus o tempo todo, até porque Deus nos deu o arbítrio justamente para a gente poder fazer escolhas com responsabilidade e ponto. E isso é verdade para o pastor, para a pastora, em N situações, tipo, o pastor gostou do filme tal, a pastora gostou do filme Y. E daí, qual é o problema? Assistiram, tiveram opiniões particulares, a gente nem sempre sabe o que é o melhor, mas muitas vezes sabe do que é que mais gosta, e aí diz o que é que mais gosta. E isso é um detalhe que a gente precisa levar em consideração o tempo todo, principalmente em épocas como essa, época da eleição. Um dos decálogos, um dos elementos do decálogo evangélico para o voto, diz assim: nenhum eleitor evangélico deve se sentir culpado por ter opinião política diferente da de seu pastor ou pastora ou líder espiritual.
O pastor, obviamente, deve ser seguido, escutado em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é óbvio. No entanto, no âmbito político-partidário, a opinião do pastor, da pastora, deve ser ouvida apenas como a palavra de um cidadão, a palavra de uma cidadã, e não como uma profecia divina. E isso é uma coisa que a gente precisa denunciar, porque há um sem número de colegas nossos, irmãos e irmãs, que estão transformando a sua ideologia pessoal numa declaração de fé, em parte da confissão de fé. De maneira que, se as pessoas não votarem como vota o pastor, serão expulsas da igreja ou, no mínimo, colocadas numa situação de desconforto. É uma coisa impensável, inconcebível, é absurdo. Mas tem acontecido. Tem acontecido dos pastores e pastoras acharem que a sua palavra é sempre palavra divina e que o que eles pensam sobre política, sobre a nação, sobre partidos, é sempre palavra divina. E alguns estão transformando a sua ideologia em confissão de fé, ou seja, não basta o crente, a crente, ter crido em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessado que Jesus Cristo é o Senhor para a sua salvação, crido que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que ele venceu a morte, que ele venceu Satanás, que ele venceu a maldição, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso ele recebeu um nome superior a todos os nomes, e por isso ele é o Salvador, ele é o Redentor. Isso é a confissão de fé cristã. Mas agora tem alguns líderes, algumas líderes, que estão dizendo que não basta só confessar o senhorio de Jesus Cristo, não basta só reconhecer a sua morte, a sua ressurreição, não basta só reconhecer a sua vida de obediência e de vitória sobre Satanás, seja na tentação, seja no dia a dia, na sua vitória sobre a maldição, na sua vitória com o seu sangue derramado para remir-nos dos nossos pecados. Não, não basta. Tem também de votar igual o pastor vota, tem de pensar como o pastor pensa em termos de política, tem de pensar como o pastor pensa em termos de partido político. Isto é pecado. Isto é um absurdo. Um absurdo. O pastor, como cidadão, como cidadã, tem o direito à sua opinião. Pronto. Mas é a opinião de cidadão. É a opinião de cidadã. Não é a opinião de Deus. Não é a opinião de Deus, não é a opinião de Cristo. É claro que alguém pode dizer, sim, mas tem partidos que propõem coisas que a gente tem de reconhecer que são profundamente anticristãs. É verdade. O Partido Nazista, por exemplo. O Partido Nazista é um partido que acredita em supremacia racial, é um partido que propaga o racismo, que segrega mulheres, que segrega negros, que discrimina estrangeiros, é um partido de extrema-direita que preza por todo tipo de discriminação social, racial, sexual, de gênero, todo tipo de discriminação. Claro, um partido desse, que prega a discriminação, que prega a superioridade racial, que prega o racismo, ostensiva ou disfarçadamente, claro, esse não é um partido com os quais cristãos possam se envolver mesmo. Isso é um absurdo. O nazismo não pode ser tolerado sob hipótese alguma. E a extrema-direita, que agora está surgindo no Brasil, tem
tem conotações e contornos nazistas muito fortes e é preciso denunciar mesmo. Bom, nesse sentido está certo. Isso é nazismo. O nazismo foi condenado pela humanidade, causou uma desgraça para a humanidade, levou-nos a uma guerra que matou mais de 50 milhões de seres humanos. Mais de 50 milhões de seres humanos foram mortos graças à guerra desencadeada pelos nazistas, por causa do seu racismo, da sua segregação, do seu preconceito, da sua verdadeira obsessão por representar uma tal de raça superior. Isso tudo tem de ser banido da história mesmo. Isso é contra a civilização, isso é um absurdo. Agora, o espectro partidário ele é muito amplo. Ele pode privilegiar um governo que vai favorecer os que concentram a riqueza nas suas mãos, ou ele pode privilegiar um povo pobre, necessitado, que precisa de educação, precisa de casa, precisa de escola, precisa de saúde. É assim, é um outro partido, com uma outra ênfase. Uma ênfase mais voltada aos pobres, aos necessitados, aos carentes, aos que precisam de educação, aos que precisam de casa, que precisam de transporte, que precisam de emprego, que precisam de condições dignas de vida, que precisam de comida com qualidade nutricional para não serem subnutridos, nem subdesenvolvidos. Então, tem vários partidos. Entre esse extremo do partido, dos partidos que privilegiam os que acumulam renda para si, que acumulam dinheiro para si, e os partidos que querem a emancipação do pobre, o fim da fome, conseguir justiça para todo mundo, saúde para todo mundo, trabalho para todo mundo, escola para todo mundo, transporte para todo mundo, casa para todo mundo. Entre esses dois partidos, essas duas posições que estão em opostos, tem uma série tem uma gama de partidos aqui e que podem ser votados, é óbvio, podem ser votados. Aí você veja de tudo que você ouviu, das propostas de governo que você leu, qual delas se parece com o que você entende que Jesus Cristo ensinou na Bíblia. Por exemplo, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava doente, cuidaste de mim, estava preso e foste visitar-me. Veja o que mais se parece com isso e vota. Mas é sua decisão, é seu desejo, é sua escolha. Há um partido que a gente não vota de jeito nenhum, que é o nazismo. O nazifascismo está totalmente vetado na humanidade. Mas tem esse espectro aí, você vê o que é que se parece mais com Jesus Cristo. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Fica com a gente, vem aí um rápido intervalo. O William Cursino, meu colega e amigo, meu colega de programa e meu amigo pessoal, também pastor, está vindo aí para a gente conversar mais sobre tudo que o pastor diz é de Deus. Essa é a nossa questão. Tá bom? Fica por aí, é rápido. Oi, gente. Bom que você continua aqui com a gente. Nós estamos aqui na TVT com o programa Daqui para Frente e o nosso tema hoje é tudo que o pastor diz é palavra de Deus. E lamentavelmente nós tivemos um probleminha técnico e o William não vai poder estar conosco, então eu quero contar com a sua compreensão, mas no próximo programa a gente vai ter o Will de volta, o William vai estar aqui com a gente, vai dar tudo certo, se Deus quiser, mas hoje, infelizmente, por problemas de ordem técnica, a gente não vai poder contar
com o William para a gente dividir, bater bola em relação a esse assunto tão necessário que é até onde o pastor pode influenciar a igreja do ponto de vista político partidário. E essa é uma questão muito séria, gente. Isso é uma questão muito séria, porque o voto é um direito. O voto é um direito inalienável do cidadão, da cidadã. É inalienável, é inegociável e é insubstituível. Ou seja, o cidadão, a cidadã, é soberana, é soberano sobre o seu voto. Ninguém pode interferir no voto de um cidadão, de um eleitor, de uma eleitora. Ninguém. Qualquer tentativa de fazer isso é crime eleitoral. Por exemplo, nós tivemos o caso do pastor que ofereceu a igreja e o povo para um candidato, empenhando então a igreja dele e o povo da igreja, ou a igreja que ele acha que é dele, e o povo da igreja, empenhando-os na campanha do candidato em questão, na campanha eleitoral do candidato em questão. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que isso é crime. Isso é crime eleitoral. Isso não pode de jeito nenhum. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que isso é crime contra a liberdade humana. Os irmãos são cidadãos, cidadãs, irmãos e irmãs, e são senhores e senhoras soberanos e soberanas do seu voto. O voto de cada um dos eleitores e cada uma das eleitoras é inegociável e não pode ser feito sob constrangimento algum. Então, isso é não só crime eleitoral, como isso é um crime contra os direitos civis e políticos de um cidadão. E ninguém pode fazê-lo. O pastor não pode fazer isso. Não quer dizer que o pastor não possa ter a sua opinião, suas preferências políticas, político-partidárias, em termos de candidaturas. Pode, é claro que pode. É um cidadão como qualquer outro, é uma cidadã como qualquer outra, pode. Agora, não pode transformar isso em palavra de Deus, não pode transformar isso em código de fé, em confissão de fé, não pode. Não pode dizer quem é crente vota assim, quem é crente vota assado. Não, não pode. De jeito nenhum, sob hipótese alguma. Então, o pastor tem opiniões político-partidárias? Claro que tem. É um direito dele ou dela tê-los? Claro que tem, que é. Mas é prerrogativa deles imporem isso à igreja? Claro que não. Claro que não. Cada pessoa um voto. E cada pessoa é senhora, soberana do seu voto. Ponto. Inegociável, de forma alguma pode ser constrangido, é liberdade. A liberdade cidadã, que, aliás, é um dos temas mais queridos de Jesus, que é a liberdade. Para a liberdade que eu vos libertei, disse Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, liberdade. Liberdade de voto, liberdade de opinião, liberdade de escolha, liberdade de posicionamento religioso. Ponto. E liberdade de posicionamento político-partidário. Ponto. Esse é o ponto. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem de ter discernimento. Pensar com calma, ponderar todas as propostas de governo. Espera-se que cada candidatura apresente propostas de governo.
para a gente saber minimamente o que é que determinada candidata, determinado candidato fará caso seja eleito, caso conquiste esse privilégio e esse dever pelo bem comum, o que ele pretende fazer, o que ela pretende fazer. Ponto. Isso chama-se programa de governo. Então, examine os programas de governo. Examine o que é que as pessoas estão propondo, mas não apenas examine o que as pessoas estão propondo, mas examine também de tudo que elas estão propondo, o que é realmente possível dentro do quadro da cidade. O que é possível, o que é factível, o que é de fato possível de ser implementado. Veja isso com carinho. Outra coisa, compare o que o candidato, a candidata está dizendo com a sua história de vida. Com a sua história de vida. Com o que esse candidato ou essa candidata já demonstraram, já viveram, já realizaram, já promoveram. Compara com a história deles. Vê direitinho se o que eles estão dizendo que vão fazer é coerente com a forma como eles viveram sempre. Se eles sempre tiveram essa postura em relação à necessidade da cidade, em relação à necessidade da cidadã e do cidadão. Pensa bastante sobre isso, faça uma análise bastante meticulosa, porque voto é coisa séria, tá certo? Veja a história do candidato, veja a história da candidata e veja se realmente o que ele está propondo, o que ela está propondo, tem a ver com o que ela viveu, com o que ele viveu, com o que ele realizou. Se o candidato já teve ou tem mandato político, seja no executivo, seja no legislativo, examina a história parlamentar dele, a política dele, vê o que ele realmente realizou, vê o que realizou no parlamento, se o problema, se o mandato era parlamentar, vê o que realizou no executivo, se o mandato era executivo. Vai lá e analisa, vê a história do sujeito, vê o que é que ele fez de projetos, os projetos vão produzir o que de bem para a sociedade. Veja isso, vai lá, analisa, a história está exposta, vai lá, veja isso. Veja também no exercício dos mandatos, como foi a postura dos candidatos, das candidatas? Quando estão em exercício dos seus mandatos, como é que esse mandato foi exercido? Quem foi beneficiado por esse mandato? Que contribuição esse mandato teve com a sociedade? E se o mandato foi executivo, então mais cuidado ainda, porque o mandato executivo reconfigura a cidade, por bem e por mal. Então, vê lá o que foi que o, o candidato fez e se você concorda com o que foi feito. Por quê? Porque se ele for eleito ou ela for eleita, a lógica é que vai dar continuidade à forma de governar que usou até agora, que teve até agora. Não há nenhuma boa razão para acreditar que alguém vai mudar de repente só porque foi reeleito. Vai com calma, pensa, pondera e lembre-se, a palavra do pastor, da pastora, é claro, são palavras a serem consideradas sempre, principalmente quando eles estão ensinando as escrituras. Então é só conferir com as escrituras mesmo, como os bereanos faziam, se o que o pastor, a pastora estão ensinando realmente tem respaldo bíblico. Mas é claro que é uma palavra autorizada e como tal deve ser recebida e como tal deve ser checada. Agora, quando o pastor, a pastora estiver falando de seus posicionamentos político-partidários, desculpa, é só a opinião pessoal do pastor.
É só opinião pessoal da pastora. Não é oráculo divino, não. Não é palavra de Deus, não. Não é parte da confissão de fé, não. Ninguém precisa votar como o pastor vota ou como a pastora vota, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O voto, volto a dizer, é um direito, é inalienável, é inegociável, pertence soberanamente ao eleitor e não pode ser negociado sob hipótese alguma. De jeito nenhum. Então, eu queria que você guardasse isso, porque nós estamos assistindo quadros assim preocupantes, para dizer o mínimo, de colegas nossos que estão tratando a igreja primeiro como se fosse propriedade deles, que é deles e que é deles e que é deles. E tratando o povo também como se fosse propriedade deles. Tá certo? Que, aliás, é uma fala curiosa, porque na visão de Jesus Cristo, a igreja é o povo. A instituição, Jesus Cristo nem a reconhece. Jesus Cristo não morreu por instituições. Jesus Cristo morreu por pessoas. Então, a igreja é o conjunto das pessoas. Mas, com o passar do tempo, a gente foi confundindo instituição com a reunião de pessoas, enfim, virou um negócio meio caótico, aí, uma bagunça, que muitas vezes não é uma bagunça santa, não. Mas o que eu quero deixar claro para você é que você tem de analisar. E que eu quero deixar claro com você é que a opinião do seu pastor, da sua pastora, a opinião nossa como pastores e pastoras, no que tange a política partidária, é só a opinião de um cidadão a mais. Pronto. De uma cidadã a mais. Ponto. A sua opinião é pessoal e é intransferível. Vote com liberdade, vote com consciência, vote com convicção. Absolutamente livre. Não se deixe constranger por nada. Por nada. Pelo pastor, pela pastora, por nada. É seu voto, é seu direito, exerça-o. Confira programas de governo, confira a história do sujeito, da sujeito que está fazendo a proposta, confira a qualidade das propostas, confira com o que Jesus Cristo ensinou, principalmente sobre ter fome, sobre ter sede, sobre precisar de cuidados médicos, precisar de recuperação para a sociedade, a questão de ser forasteiro, de ser estrangeiro, de ser diferente, a questão da nudez, a necessidade de escola, de voto, de moradia, de saúde. Considera tudo isso e vote com consciência, porque o seu voto é que vai determinar a cidade que vamos ter. Isso é comigo e com você daqui, gente.